Rápido cardio. Bom, vamos lá, pessoas. Hoje eu vou estar tratando com vocês sobre baixo volume de treinamento, tá? Primeiro eu vou fazer uma breve apresentação, né, de como funciona a escola do baixo volume de treinamento. Durante a história do fisiculturismo a gente encontrou aí algumas escolas de treinamento, né? Sendo a mais popular, a escola do alto volume. Luiz, o que é o alto volume, né? O alto volume de treinamento é nada mais do que quantidade de séries. Este carinha aqui treinava assim, tá? Com quantidades altíssimas de séries, 32 séries por sessão. Se você for olhar os treinos dele mesmo, a Vera, você vai ver aí até 40 séries por sessão. Luiz, isso é top? É bom? É interessante, tá? Não é à toa que o Arnold é o Arnold. Mas surgiu uma outra escola. De onde surgiu isso tudo, né? Isso tudo surgiu, é a escola Wader que chama, né? O Wader é nada mais do que o pai do fisiculturismo atual, tá? Então hoje, tudo que existe, Mr. Olympia, Arnold Schwarzenegger, tudo isso que existe em torno do fisiculturismo, a culpa é do Wader, tá? Ele também tinha livros sobre como fazer suplementação, sobre como treinar, e nesses livros eles ensinavam treinamento de alto volume. O Wader é o patrono do fisiculturismo. Só que, concomitante a essa escola do alto volume, surgiu também a escola do baixo volume. Sim, alguém que corria contra essa ideia, que foi a escola do Arthur Jones, foi a escola do Mike Mentzer. Essa escola apostava no quê? Em um treino com menos séries, com pouquíssimas séries, só que para equalizar, né, para deixar o treino também algo efetivo, essa escola utilizava grandes cargas, tá? Então a gente pode citar nomes do alto volume. Alto volume, Arnold Schwarzenegger, a gente vai ver Lou Ferrigno, que também era da mesma escola. Você vai ver, deixa eu pensar aí, escola de alto volume hoje, Brandon Curry treina em alto volume hoje em dia. Regan Grimes treina em alto volume. Então tem muitos nomes que treinam em alto volume, tá? E as escolas do baixo volume. O que nós temos aí de representantes do baixo volume? Dorian Yates. Nós temos também Mike Mentzer, né? Junto com Arthur Jones, que fundaram o método Heavy Dutch, que é um método baseado em baixo volume e altíssimas intensidades até a falha. Então, assim, isso acho que foi bem explicado, né? Da onde surgiu o alto e o baixo volume? Volume, quando a gente fala só volume, quer dizer número de séries, tá, gente? Para vocês não ficarem perdidos aí. Volume igual número de séries. Essas séries são as séries de trabalho, geralmente, tá? Não conta as séries de aquecimento e nem as séries que você tá só aumentando a carga para poder chegar até a falha. Então, as séries que contam realmente são as séries de trabalho. São as séries que a gente chama de working sets. São as séries que ou você vai até a falha ou você chega muito próximo dela. Bom, então, vamos lá. A escola do baixo volume, como é o tema da live, ela se baseia no quê? Em fazer poucas séries com grandes intensidades, ou seja, muita carga, muito descanso, consequentemente, e o volume de séries pequeno, mínimo. A gente costuma dizer o que é um baixo volume de séries. A gente tem aí representantes hoje que divulgam melhor isso. Por exemplo, Nick Walker. Nick Walker ele trabalha com 5, 7 work sets aí por sessão de treinamento, por grupo muscular. É bem pouco, né? Se você for analisar aí as outras escolas e o que a gente vê habitualmente nas academias, né? As pessoas passam 12, 15 séries normalmente. Então, trabalhar com 1/3 disso é um baixíssimo volume considerado. Então, vamos lá. Vamos abordar alguns aspectos essenciais para se trabalhar com baixo volume. O aspecto que eu acho assim que é o mais importante de todos é o aspecto que para se trabalhar com baixo volume precisa se trabalhar com a alta intensidade. Então, é como se fosse um equalizador, digamos assim. No final das contas, a hipertrofia é definida pelo volume load, tá? A hipertrofia, que vocês diga-se assim, é o aumento da área de secção transversa. O que é isso? É como se eu catasse esse bíceps aqui,
cortasse ele no meio, abrisse e mostrasse para vocês, ó, tá aqui o bíceps. Aí você mede essa área. Isso é considerado hipertrofia na ciência de hoje, tá? Eu discordo, mas é considerado hipertrofia. Qual que é o X da questão? Estudos comprovam que o volume load estando equalizado com altas cargas ou com baixas cargas, a hipertrofia é semelhante. A gente vai chegar na contestação desse ponto, tá? Mas por enquanto vamos se atentar só a isso. O que é o volume load, Luiz? Série vezes repetição vezes a carga, tá? Então, você consegue chegar num volume load colocando mais séries, mais repetições ou mais carga. A escola do baixo volume se baseia em quê? Em atingir um volume alto, um volume load alto com uma intensidade alta e um volume de séries baixo. Enquanto a escola do alto volume, essa escola se baseia exatamente nisso, em aumentar o volume load com um número grande de séries. Só que, por consequência, não se consegue trabalhar com uma intensidade tão alta. Então, assim, o pré-requisito número 1 para trabalhar com volume baixo é uma intensidade alta. Luiz, quando a gente fala de intensidade alta, que porra é intensidade alta, né? O que você considera intensidade alta? Eu considero acima de 80% da RM, tá? Para ser mais saudosista ainda, né? Eu considero aí acima de 85%, 86% da RM. Quantas repetições máximas isso dá, né? Quantas repetições para falha isso dá? Dá de 10 para baixo, tá bom? Então, para mim, volume alto é quando você falha no 10 para baixo. E volume baixo seria de 12 para baixo, tá? Então, você vai ver aí, por exemplo, nos treinos do Arnold, ele fazendo séries para 15 repetições. Enquanto nos treinos do Dorian, você vai ver para 6. Né? Do Mike Mentzer, você vai ver para 6, para 5. Do Dorian, você costuma ver até para 4, que é da 94% da RM. É um RM bem alto, tá? Parâmetro número 2, para se conseguir bons resultados treinando com volume baixo, que eu considero assim o número 2 em nível de importância, eu vou numerando aqui por importância, tá? Amplitude do movimento. Não adianta, vou ser bem enfático, não adianta socar peso e não fazer essa merda direito, tá? Não adianta você sentar peso na barra, chegar ali no 90 graus ou antes dos 90 graus e parar e subir o movimento. Não serve, tá? Você não vai conseguir trabalhar com volume baixo dessa forma, você não vai conseguir evoluir com volume baixo dessa forma. A amplitude do movimento precisa ser completa, tá? Luiz, mas abaixo de 90 graus no agachamento pega glúteo, mas o motor principal de subida vai ser o quadríceps. Então, você está pensando na ênfase da descida, o glúteo está freando lá, mas a subida quem vai fazer é o quadríceps, tá? Então, o acionamento dele vai ser maior por consequência. Tem estudos comprovando isso, que existe ali um aumento de área de seção transversa, uma diminuição do BF com amplitudes completas comparadas a amplitudes curtas. E outro detalhe também que é relevante falar é que o RM, né, o percentual da carga, né, o percentual da intensidade, ele é calculado em cima de uma RUM completa, tá? Então, se você não fez uma RUM, para quem não sabe, é o range of motion, é a amplitude toda. Se você diminui a RUM, por consequência, você diminui a intensidade, mesmo carregando uma carga alta. Então, não adianta você fazer uma amplitude tão curta, tá? Você precisa ter uma amplitude completa para que a RM realmente seja alta. Vocês percebem que intensidade não se trata só de esforço, né? Você vai muito além disso aí, tá? Outra coisa importante é periodização. Para trabalhar com um baixo percentual aí de um baixo volume, você vai precisar periodizar, tá? Existe uma adaptação positiva em altas cargas, isso tem estudos comprovando também. Existe uma adaptação positiva com altas cargas de tendões e articulações, um aumento do mionúcleo de tendões e articulações que só acontece com altas cargas, tá? Acima de 70% do RM. Essa adaptação ela é um pouco mais lenta do que a adaptação muscular. Então, você vai ver ali um
uma melhora, né? Um reforço ali das articulações, né? Só que é um pouco mais lento. Para que dê tempo dessa recuperação acontecer e não acabar acontecendo do teu músculo ficar mais forte do que a tua articulação, sacas? Tu tem que ali ter uma periodização. Então, alguns momentos você vai trabalhar com intensidade altíssima e dados outros momentos você vai trabalhar com intensidade um pouco mais baixa, mas não no chinelo, tá? Isso para trabalhar eu vou deixar bem claro, tá? O tema da live é esse. Trabalhar com volume baixo. Como trabalhar com volume baixo de séries. Então, assim, você vai precisar periodizar. Você vai precisar aderir a algum modelo de periodização. Seja ele ondulatória, seja ele linear, crescente, decrescente, você vai precisar periodizar para poder dar tempo do teu tendão e da tua articulação se recuperar, se adaptar, tá bem? Outro fator relevante é o tempo de descanso, tá? A gente vê aí alguns cientistas aí que estão meio que fugindo um pouco da prática, que falam, trabalhar com um descanso alto e um descanso baixo tem a mesma magnitude de hipertrofia, mas eles não te contam que no final da sessão você vai ter que fazer 1, 2 séries a mais, tá? Então, assim, vamos supor, você botou uma carga aqui no supino, no agachamento eu fiz 100 quilos, eu fiz 6 repetições. Se eu não descansar adequadamente, na próxima série eu vou fazer 5. E subsequente na próxima eu vou fazer 4. E na próxima eu vou fazer 3. Então faça as contas, perdi 1, mais 2, mais 3. Perdi uma série todinha. E aí eu vou ter que fazer essa série no final. Então adianta descansar pouco? Não é melhor você descansar 30, 40 segundos a mais e conseguir fazer aquelas 6 repetições da primeira série? Não é verdade? Você vai ter que equalizar o volume de alguma forma. Se você não equalizar, você vai perder em volume load. Consequência, você não vai ter uma evolução tão boa quanto você deveria ter, descansando mais, tá? Então, isso aí também vem dos princípios de bioenergética, tá? O combustível predominante para trabalhar nesse range de repetições ele é o ATP, tá? Quando você passa um pouco desse range de 7, 8 repetições, começa a acontecer ali a glicólise, né? Começa a se quebrar o glicogênio para se transformar em ATP, para então se dar energia para você terminar os movimentos. O que acontece? Esse ATP ele demora um pouco para se ressintetizar. Então você precisa de um tempo de descanso maior, porque quando você utiliza uma carga alta e você utiliza predominantemente aquela via ali energética, só ATP, até 7 repetições, 6 repetições, você vai utilizar muito ATP. Então você precisa descansar para recuperar, para fazer aquele mesmo quantidade de repetições. Esse descanso se dá como descansos longos, tá? De 1 minuto e meio, 3. A gente tem relatos aí de atletas a nível Olímpia, tipo Chris Bumstead, de descansar 6 minutos para um agachamento, né? Então, o que eu sugiro para os meus alunos, né? Descansos autossugeridos. Sentiu que tá, principalmente para os intermediários, sentiu que o coração tá de boa, não tá mais ofegante, espera mais uns 10 segundos, entra na barra e vai embora, tá? Por via das dúvidas, erra para mais. Se você tiver tempo para treinar, erra para mais, tá? Se não, acima de 1 minuto e meio já é o suficiente para o teu batimento cardíaco dar uma diminuída e você sentar o cacete na próxima, tá? Tem um aspecto também que é muito interessante de trabalhar com baixo volume, que muita gente ignora. A cadência do movimento. O que a gente costuma ver por aí? Movimento muito rápido, né? Muita carga, porém o movimento está muito rápido. E, Luiz, mas não é a mesma coisa? Não tem estudos que mostram que é a mesma coisa você fazer um movimento com 1 segundo de duração, meio segundo de duração e 6 segundos de duração? Sim, tá? No estudo na prática não é bem assim que a gente vê. Os sujeitos que treinam muito rápido, demasiado rápido, a cadência muito, muito reduzida, a gente percebe que esses sujeitos toleram um volume de treino muito grande. Então, assim, quando o sujeito tem um controle melhor da repetição, eu vou deixar bem claro aqui, tá? Não é transformar 100 gramas em 100 quilos, tá? Não é isso. Você não pode sacrificar a carga
para deixar o movimento lento propositalmente, tá? O que você tem que ter é um controle sobre a repetição. Você tem que ter domínio da carga. Por exemplo, você fazer um desenvolvimento, você vai jogar o peso para cima, né, com a sua força ali concêntrica, e na hora de descer a excêntrica é ter um controle sobre a excêntrica e não deixar descer o peso e parar ele, aqui no final do movimento. Não é isso. Você precisa controlar a excêntrica para que se tenha ali as duas fases do movimento, sim, relevantes, tá? Que isso gere uma tensão mecânica suficiente. Bom, então é o que eu costumo falar, não faz meio treino, pô. Se tu tá fazendo só um treino de concêntrica, não é uma boa, né? Você precisa, isso mesmo, irmão, você precisa conduzir a carga, tá? É uma condução, não é um domínio, né? Igual o cara chutou a bola lá, um cruzamento, você matou ela no peito. Não é isso, pô, não é isso. E também não é transformar 100 gramas em 100 quilos, hein, caralho, veja lá. Bom, esse fator eu acho bem interessante, porque os indivíduos que dominam a carga dessa forma, que fazem esses aspectos, eles têm condições de trabalhar com volume mais baixo, tá? E evoluem. Eu vou abordar um pouco dos aspectos fisiológicos de trabalhar com um volume load baixo, que é, primeiro, né? Quanto maior, tem estudos mostrando que a carga alta, ela gera ali um aumento de testosterona endógena, tá? Então, você tem um aumento de testosterona, então você tem uma resposta metabólica diferente, não é verdade? Então, por consequência, né, um aumento de força também é notado, tá? Então, quem treina com a carga mais alta tem um aumento de força. Isso aí vocês estão cansados de ver eu batendo aqui, né? Mas eu vou bater de novo. O ganho de força, ele é muito relevante no volume load com o tempo, tá? Então, esse ganho de força com cargas altas e cargas baixas chega a ser o dobro. Então, quando você trabalha com a carga um pouco mais alta, você tem um aumento de força dobrado. Isso aí, os estudos que compararam esses parâmetros, que verificaram que é o dobro do ganho de força, foi uma comparação de apenas 60% da RM com 70% da RM. 10% a mais de RM levou ao ganho dobrado de força. Então, tu imagina tu trabalhando com 80%, 85% da RM. Vai ser muito maior, né? E o ganho de força, ele vai dar... É muito mais fácil você conseguir progredir de 100 para 150 quilos no agachamento, né, um aumento de 50%, do que você conseguir, por exemplo, aumentar de 20 para 25 séries no final de uma sessão e sustentar isso numa boa, isso ser seu baseline de treinamento, né? Isso ser o teu volume de base, né? É muito mais fácil você conduzir a carga para o volume de base maior do que o volume de treino, né? O número de séries para um volume de base maior. Enfim, esse aspecto também é interessante. Outro aspecto, o dano, tá? Protocolos com alto volume tem como característica um aumento do dano muscular, tá? O dano muscular, ele causa ali um estresse maior no sistema nervoso central, o que a médio prazo vai necessitar de mais deloads, tá? Então pensem que o deload, ele é um momento de destreino, então você não evolui naquele momento. Eu não costumo dizer que você regride, né? Mas você não evolui, você deixa de evoluir naquele momento. Então, uma demanda maior de deloads vai causar ali um tempo perdido, tá? Isso aí é característico de protocolos com volume altíssimo. Outra característica que eu analisei no estudo hoje, com a ajuda do professor Erivani, que me mandou o estudo, foi notado que há uma diminuição dos complexos de actina e miosina. A contagem deles foi menor em protocolos com volume muito alto. Pô, Luiz, então quer dizer que tu perde fibra? A princípio, sim. Parece, né, isso é uma hipótese, parece que realmente acontece isso. Porém, é um aumento maior do número de fibras sarcoplasmáticas, né, a contagem de proteínas sarcoplasmáticas. Essas proteínas dão ali a entender, tá? E nesse estudo, inclusive, alterou a quantidade, conteúdo de glicogênio, né?
e entre outros marcadores. Então não alterou o conteúdo de glicogênio nem nada, tá? E houve um aumento maior de sarcoplasma e uma diminuição de actina e miosina. Infelizmente esse estudo não comparou com um grupo de volume mais baixo, tá? Ele só viu mesmo, ele constatou isso num grupo de volume altíssimo. Quem quiser depois os links dos estudos que eu estou falando aqui, você fala sobre o que eu falei e me pede o estudo que eu te mando via direct, tá? Não tem problema nenhum. Então assim, os estudos que mostram assim, os comparativos, né, de hipertrofia de baixa e alta intensidade, né? Vamos falar assim, né, gente? A gente não adianta querer mascarar porque a gente sabe que alto volume é baixa intensidade e baixo volume é alta intensidade, né? Então, os estudos que compararam ali alto e baixo volume, esses estudos que viram que é igual, são estudos rasos, tá? Por que, Luiz, você consegue falar assim raso? Porra, é foda, hein? Mano, simplesmente esse estudo analisou a área de secção transversa. São estudos que não analisaram o que tem dentro desse músculo aí. A hipertrofia foi igual, tá? Você pegou aí a fita métrica do laboratório, que seria uma ressonância, né? E mediu a área de secção transversa desse músculo, tá igual. Beleza, mas o que tem lá dentro? Os estudos que analisaram o que tem lá dentro mostraram um aumento de sarcoplasma, tá? E não um aumento de miofibras, um aumento um aumento de espessura ou de novas fibras, tá? Então, o que foi visto? Cargas baixas, isso é uma hipótese, tá, gente? Ainda precisa de mais estudos para comprovar isso. Mas é o que a gente percebe também na prática, tá? Que cargas altas geram um aumento maior de miofibras, enquanto cargas baixas geram um aumento maior de sarcoplasma. Pô, mas onde você quer chegar, Luiz? Aumentou o músculo, tá top, pô. Legal, hipertrofia igual. Aí que entra a parte prática, né? Então, é onde a teoria tem que parar para ouvir a prática. Na prática, a gente percebe, primeira coisa, a densidade muscular de pessoas que treinam mais pesado, ela costuma ser maior, né? Você compara, por exemplo, o Arnold com... Vou ver aqui um exemplo, o Mentzer mesmo, né? O Mentzer, ele era muito, muito mais denso do que o Arnold, talvez, né? Apesar de ele ser baixinho e tudo mais. Mas vamos dar um exemplo de hoje em dia, né? Ari Chopin e Brandon Curry. Você vê a quantidade de fibras que o Ari Chopin apresenta e o Brandon Curry apresenta. É muito diferente. Por quê? Porque o treino deles é diferente. Entendem? O que a gente sabe na prática, a ciência está tentando provar hoje em dia, né? Que a densidade muscular, ela vem realmente com o uso de carga, tá? Não adianta encher teu treino de drop, de rest. E vai acontecer, se você trabalha com muitas séries, vai chegar um momento que você não vai conseguir progredir mais o volume de séries e você vai ter que começar a usar técnicas volumizadoras, que são os drops, os rests e por aí vai, bis-set. Tudo isso na tentativa de aumentar teu volume de treino. E esse volume excessivo vai causar ali tudo isso que eu já falei para vocês, diminuição de complexo de actina-miosina, dano muscular e uma hipertrofia sarcoplasmática. Luiz, mas qual o problema da hipertrofia sarcoplasmática? Tá, é só para ficar fofinho, o físico vai ficar mais fofo, né? Não é só isso, tá? Gente, o sarcoplasma não tem função motora. Então, por consequência, você não tem um ganho de força, né? O que acontece? Além de influenciar na força, no visual, ele vai influenciar na força, porque o sarcoplasma é nada mais do que material flutuante, né? É o material que está ali em volta das fibras, está dando volume, mas ele não é motor, ele não é uma unidade motor, ele não é contrátil, tá? É o que a gente chama de unicórnio da hipertrofia, ok? É fofinho, é bonitinho, mas é ilusão. Então, porra, é foda falar isso, mas é o que os cientistas falam, tá? É o unicórnio da hipertrofia. Ele não tem uma função no músculo, ele simplesmente aumenta a área de secção transversa. Existem hipóteses, tá, gente? Que a hipertrofia sarcoplasmática, que ela tem uma influência de preceder a hipertrofia miofibrilar, tá? Existem outras hipóteses também que uma leva a outra, ou ao contrário, a outra leva àquela, enfim.
Isso aí ainda está em aberto, não tem estudos para comprovar isso aí. Mas a ciência evolui a passos largos ao ponto de uma hora mostrar que é realmente o que a gente vem falando por aqui, né? Se fosse assim, Luiz, dá para dissociar uma hipertrofia da outra? Não, não dá, tá? Elas acontecem. Mas os estudos cada dia mais mostram que existe ali realmente uma predominância de sarcoplasmática em alto volume, tá? Em baixa intensidade. E vale a pena ressaltar o aspecto visual do músculo e o ganho de força, tá? O ganho de força é muito importante, gente. O ganho de força é muito importante. Tem estudos mostrando sobre o que a gente está vivendo hoje em dia, não pode falar o nome, senão diminui o engajamento, que existe uma melhora nos quadros, existe uma correlação entre pessoas que têm mais força e melhor recuperação nos quadros de internação na UTI. Então, a força ela é importante para diversas coisas na vida de vocês, tá? Não sei, eu não quero só parecer forte, eu quero ser forte de fato, né? Eu quero conseguir levantar uma coisa e não precisar me matar para levantar essa coisa, né? E levantar de boa, pôs no sofá para minha esposa varrer embaixo. Então, além disso, o ganho de força ele tem esse impacto muito, muito, muito grande no volume load com o tempo, tá? Quantas pessoas você conheceu aí que agachava com 20 quilos e após entrar em progressivo overload, né, que é esse método de treinamento que a gente tanto vangloria pelo aumento de força, pelo aumento de sobrecarga, né? Quantas pessoas você não conheceu que começou com 20 quilos no agachamento e hoje está agachando com 100, 120, né? É muito mais fácil progredir força, tá? Você não vai encontrar um teto, se você fizer tudo certinho, periodizado certinho, você não vai encontrar o teto da força tão cedo, né? Você sempre vai progredir 1 quilo, 2. Agora com séries já não, né? Que ponto você vai chegar? Você vai chegar ao ponto de ficar 4 horas na academia? De fazer refeições intratreino, igual o Arnold fazia, né? A gente tem vida, né? A gente tem que trabalhar. A gente tem filho, né? A gente não vive disso só, né? Então, é muito mais fácil progredir força do que progredir volume de treino, tá bom? Bom, acho que é isso, hein? Vou encerrar a live por aqui. Vou responder umas perguntas, tá? Vou botar aqui umas perguntas aqui no ar. Quem quiser mandar pergunta, manda aqui na caixinha. Luísa, pega minha garrafa d'água, por favor. Tem pergunta? Pode mandar pergunta aí, tá, gente? Um indivíduo, por ter maior tendência à hipertrofia sarcoplasmática e não ter muito resultado com treino de força, tá? Não existe, tá? Isso aí não tem nenhuma comprovação científica que exista alguém com essa tendência. Muito pelo contrário, tá? Tem um estudo do Dr. Gerson que mostrou que você tem ali uma transição nas fibras, tá? De tipo 1 para tipo 2. Então, isso aí é mutável, tá bom? Se dá quando você começa realmente a pensar no treinamento de uma maneira crônica, né? Vale a pena ressaltar. O estudo do Damas mostrou que hipertrofia real, de forma relevante, só aconteceu depois de 18 sessões. Né? Então, depois de 18 semanas, você teve alguma hipertrofia. E vocês estão querendo ficar inchadinho aí, né? Do dia para a noite. Não dá, pô. Não dá. Hipertrofia é algo crônico. Você simplesmente treinou força 8 semanas, treinou força, tá? Treinar força é um jeito de falar, assim, quem treinou com alta intensidade, tá? Você treinou com alta intensidade aí 8 semanas, você tá esperando o quê, cara? Não é assim, tá? Tudo que a gente fala de hipertrofia é a longo prazo, tá bom? É a longo prazo, demora. Eu vou deixar a live sim, salva, Caio. Então, não existe isso, tá, gente? Eu tenho mais hipertrofia com sarcoplasmática do que com miofibrilar. Esquece isso aí, velho. Esquece isso aí não existe não. Quem é responsivo com qualquer tipo de treinamento. Vamos lá. Com baixo volume e aporte calórico menor. O aporte calórico é menor devido ao menor gasto calórico? Não. Não, cara. Não. Muito pelo contrário. A intensidade na musculação é o que define o gasto energético
E a definição desse gasto energético vem da quantidade de horas que você treinou com aquela intensidade alta, tá? Então não é igual é porque você treina com muita série, você acha que é só o tempo, né? Mas o que mede a intensidade na musculação, que vai ser o cálculo do esforço final, né? Que vai definir a quantidade de calorias que você gastou, é a intensidade do treino, tá bom? Então quanto mais carga, maior é o gasto energético. E não quanto mais séries, maior é o gasto energético, tá? Se atentem a isso. Pode ver que esses caras que treinam em alta intensidade comem igual um burro. Pré-contest. Tu acha que todo esse debate mudou a mentalidade dos treinadores no Brasil? E consequentemente o que, Santiago? Bom, eu vou responder a parte que você deixou aqui da pergunta, tá? E consequentemente também influenciou no físico dos atletas? Li aqui. Cara, eu acho que sim, viu? Eu acredito que sim, mas o problema que a gente está passando hoje é que quem influencia o cenário de verdade não é a galera da ciência, tá? Quem influencia o cenário hoje é o mainstream. Então você vai ver gente falando, tu quer treino intenso? Então tu não quer treino com carga. Porra, como assim, caralho? Intensidade é carga. Você vai ver a gente falando em transformar 100 gramas em 100 quilos. Pô, tu é o quê? Tu é alquimista? Que diabo é isso? Transforma aqui esses 10 cruzeiros aqui em 100 conto. Não dá, pô. Não dá. Isso aí não acontece dessa forma, tá? A galera que tá influenciando hoje a musculação é uma galera que não tá entendendo. Não tá entendendo para que rumo que tá caminhando a ciência. Tá voando completamente. Enquanto a galera lá fora tá, arregaçando, tem alguns nomes aqui no Brasil, tá? Eu posso citar alguns. Por exemplo, Lucas Fiuza, tá? Treina muito intenso. O Luan Bodybuilder treina muito intenso. O PH Batista, tá? O Classic Physique treina muito intenso. E aí você vê o reflexo disso tudo no físico dos caras. A evolução que Rafael Brandão teve foi absurda depois que ele começou a treinar com o Flex Lewis. Isso porque o treino do Flex Lewis, tá? A metodologia de treinamento do New Yoda é uma semana de sarcoplasmática para 2 de força, é algo do tipo. Eu não me aprofundei ainda na metodologia deles, mas se eu não me engano é algo do tipo. Tem uma predominância de treinos mais pesados, né? E ali uma semana ali, que meio que um descanso, né? Com um treino mais um pouco metabólico, né? Digamos assim. Isso, o Ninja também, o Ítalo, Ednei, né? Felipe Moraes, são ótimos nomes aí mas, gente, entenda que isso tudo não começou agora, tá? A gente não tá criando a roda. Isso já é velho pra caralho. A gente trouxe o assunto à tona. Só isso, tá? Vamos lá. Essa aqui foi a pergunta respondida, né, irmão? Beto, você mandou essa pergunta. A live é sobre treinamento, mas tu me manda essa pergunta lá no direct que eu respondo pra ti, tá, irmão? Pode mandar lá. Isso aí que você tá falando se chama set point. Envie mais perguntas aí, tá, gente? Que a gente vai encerrar a live daqui a pouquinho, tá? 5 minutinhos. Tô de olho, hein, Caio? Tô de olho. Vamos lá, estamos batendo quase 20 pessoas, hein? Muito bom. Vamos ver se tem mais alguma pergunta perdida por aqui. O menino tinha falado só. Nick Walker é cliente do Matt Jensen, que curte muito trabalhar com high reps. Mesmo assim é low volume? Não, mano. Acho que você tá vendo o cara errado. O Nick Walker, ele trabalha com volume baixíssimo. Em alguns períodos ele trabalha com o volume um pouco mais alto. Aliás, com repetições mais altas. Alguns períodos específicos, mas na maioria do tempo ele trabalha de 8 a 12, tá? Se você acompanha ele há muito tempo, você vai ver que ele trabalha de 8 a 12. Vamos lá. Bom, acho que é isso, né, gente? Eu vou deixar a live salva. Quem quiser os estudos aí, é só me pedir via direct, tá? Mas só pede se você for estudar mesmo, cacete. Não me pede pra ficar provando se eu tô certo ou errado.
Pelo amor de Deus. Mais carga é menos repetições? Sim. Sim. Na teoria é isso. Se você mexe na intensidade, na carga, consequência você vai fazer menos repetições. Não dá para você fazer a mesma quantidade de repetições com a carga baixa, tendo uma carga alta ali na barra, né? Como saber quando é o momento de fazer um deload no treino? Vamos lá, tem alguns sintomas aí que você vai sentir. Irritabilidade, cansaços ali durante o dia, fora de hora, ondas de cansaço, né? Tipo, você acorda já meio podre, ou depois do almoço, final da tarde, você tá na merda. Isso é um dos sinais. Dores em tendões, articulações, dores pontuais. E não melhora essa dor. Outro fator também interessante é a dificuldade na recuperação muscular, tá? Também pode ser um indicativo. O sono prejudicado é um indicativo. Então, se você tem 2 ou 3 sintomas desses que eu falei, talvez seja o momento de você fazer um deload, tá? O deload pode ser feito de algumas maneiras. Eu não sou o cara que defende deload com alta intensidade, tá? Isso aí fere o princípio da manutenção. O princípio da manutenção fala que é um baixo volume com uma alta intensidade é usado para fazer a manutenção do que se ganhou. Isso aí é para todas as modalidades, tá? Então, não é um deload, é uma manutenção se você mantém a intensidade alta. Deload você tem que baixar o volume e baixar a intensidade, tá? Ou então faz um rest. Eu não consigo treinar fofo, então eu fico uma semana em casa. É interessante. Mais alguma pergunta? Luiz, como funciona o período de consolidação de peso em um off para um indivíduo natural? Felipe, essa pergunta hoje não encaixa na live de hoje, tá, meu irmão? A live de hoje é sobre treinamento. Você me manda... Eu vou abrir uma caixinha de pergunta, tá? E aí você me manda lá. Fechou? Outra pergunta aqui. Qual a média de tempo que devemos fazer o deload? Tem deloads que podem durar uma semana, deloads que podem durar 2 semanas, né? Depende de como você vem, mas no geral, uma semana já dá para salvar bem, tá? Eu vejo que tem muito questionamento sobre o deload, né? Pode ser o tema aí de uma live futura, tá? A gente pode abordar esse aspecto aí. Na periodização ondulatória com ciclo semanal, posso trabalhar só mexendo com a intensidade, mas sem sair dos 10 RM? Não, peraí. Se tu quer mexer só a intensidade, como é que tu vai manter 10 RM? Né? Não dá. Tu vai ter que oscilar a zona de repetição, né? Mas a ondulatória em si, tu pode oscilar o que tu quiser. Tu pode oscilar só o volume, só a intensidade. Dá para trabalhar com os dois, tá? Dá para fazer das duas maneiras. Dá pra tu manter um fixo e ondular o outro, né? Dá pra tu ondular os dois. Fica ao teu critério. O volume de treino deve ser menor para os músculos menores? Eu acho que não. Acho que o volume de treino ele deve ser menor para os músculos que você já está na frente ali. Por exemplo, eu tenho as costas muito boas. É o grupamento que eu menos treino, né? Agora eu tenho o braço muito ruim. É o grupamento que eu coloco o volume lá no talo, velho. Então, pra mim, volume é prioridade muscular, tá? Não se define pelo músculo ser menor ou maior. Por exemplo, panturrilha. Panturrilha é pequena. Só que se tu não fizer ali umas 8, 10 séries, você tá fudido, você não vai ganhar. Se você ainda for que nem eu, que é desprovido de genética pra essa porra desse músculo, você tá na merda. Bom, é isso, gente. Eu vou encerrar a live por aqui. Obrigado a todos vocês que compareceram, tá? Envia essa live pro teu amigo, que faz 840 mil séries, tá? E amanhã tem publicação sobre o tema, tá bom? Então eu vou fazer sempre assim, eu vou fazer uma live e uma publicação sobre o tema no outro dia, tá bom? Envia essa live pro teu amigo, eu vou deixar salva ela aqui e espero que eu tenha conseguido aí contribuir pro conhecimento de vocês. Eu tiro o print aí, tá? Tira o print da live, posta nos teus stories que eu vou repostar. Então, faça isso, ajude a proliferar conhecimento, ajude com esse trabalho, tá bom? Obrigado a todos, tenham uma boa noite.